você pergunta e nós respondemos. Queremos registrar um telefonema do senhor, o nosso irmão Ernesto, consulente, que parabeniza o nosso programa. Queremos agradecer a este irmão por este incentivo. E agora a primeira pergunta que nos vem é de uma mulher sem identificação. A longevidade do homem, os cientistas estão calculando que chegaremos aos 120 anos. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Quero dizer o seguinte, que o homem já viveu muito mais tempo do que esse. No capítulo 5 do livro de Gênesis, nós vemos o registro de homens como Adão, que viveu 930 anos, e vemos também o registro de Matusalém, o homem que mais viveu 969 anos. Por que será que a vida do homem foi encurtada? Quando lemos já pelo capítulo 6 do livro de Gênesis, vamos ler e encontrar que Deus limitou a vida do homem a 120 anos. O encurtamento da vida do ser humano era que o homem, à medida que vivia mais, aumentava mais o número dos seus pecados. Então o número dos anos foi sendo cortado, de modo que no Salmo 90, no versículo 10, está escrito: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E no versículo 12, então, há uma oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração sábio? O livro de Provérbios responde: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isto significa que os cientistas podem nos conduzir, dentro de alguns anos, a viver e chegar até 120 anos. Na verdade, reconhecemos que hoje estamos vivendo mais. Eu falo de mim próprio, que estou com 80 anos e me sinto disposto a fazer o trabalho que realizo. Embora aposentado, ainda posso ser útil à obra de Deus. Então, que nós peçamos a Deus cada dia: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não é a quantidade de anos, mas é a qualidade. O que posso fazer para ser útil a Deus? O que posso fazer para ser útil ao meu próximo? Estou vivendo uma vida egoísta, só vivendo hedonicamente. O que é viver hedonicamente? É aceitar a filosofia de vida segundo a qual o que vale viver é gozar a vida. Não se tenha outras ocupações. E isso é reconhecidamente egoísmo. É impróprio. E não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos a uma segunda pergunta. É uma pergunta que é repetida frequentemente: como Jesus pôde levar o ladrão para o céu
se ele, depois de ressuscitado, disse a Maria Madalena que ainda não tinha subido ao Pai. Essa situação, como eu disse, sofre perguntas frequentes, e nós encontramos no livro de Lucas 23, 42 e 43, o seguinte: o ladrão que estava ao lado direito de Jesus disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus prometeu ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então surge a objeção: como ele disse para Maria que não tinha subido ao Pai? Na verdade, ele subiu ao Pai naquele mesmo dia. Versículo 46 do capítulo 23 de Lucas. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, na hora da sua morte, ele entregou seu espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entendemos, então, que naquele momento da morte de Jesus, ele levou com ele o ladrão arrependido. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, hoje estarás comigo no paraíso. E ele diz então em seguida: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porém, nós encontramos no capítulo 20, versículo 17 de João, quando Maria se deparou com Jesus ressuscitado, e no versículo 16 diz o seguinte: disse Jesus: Maria, ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, e meu Deus ao vosso Deus. Então a pergunta tem sua razão, considerando que no livro de Atos, capítulo 1 e no versículo 3, aponta que Jesus ficou, depois de ressuscitado, 40 dias aqui na terra. Diz o texto: até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos aos seus discípulos pelo Espírito Santo, e aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E no versículo 9, então, diz que Jesus ascendeu, subiu ao céu na presença de todos que estavam ali contemplando. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Nós queremos dizer, respondendo à pergunta e à objeção que se levanta, é que Jesus, em espírito, foi ter com o Pai no mesmo dia, na mesma hora. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas em corpo ressuscitado, ele passou primeiro 40 dias aqui na terra, e depois então ele ascendeu os céus. Não há problema nenhum quando nós consideramos as coisas à luz da Bíblia Sagrada. Outra pergunta que nos chega é: quem é batizado por aspersão não é salvo? Nós queremos dizer que uma pessoa, mesmo batizado por aspersão, é salva. Batismo, como temos dito frequentemente, não salva. Batismo
é para pessoas salvas. Agora, queremos apontar duas situações que são convenientes deixar claro. É a forma do batismo e segunda é a fórmula que se deve usar no momento do batismo. Indo à forma do batismo, encontramos como se deu o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3 e versículos 16 e 17. Diz o texto muito claramente: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Essa expressão saiu logo da água, indica que ele foi batizado no Rio Jordão, local onde havia muitas águas, e depois de batizado por João, ele se retirou, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo, Jesus foi batizado nas águas, ele entrou nas águas e saiu das águas. Um outro batismo que a Bíblia aponta está no livro de Atos, capítulo 8, e versículo 36 em diante, diz o seguinte: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse-lhe Felipe: é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, duas observações que estão no versículo 38 e 39. Mandou parar o carro e desceram ambos à água. E no versículo 39 diz: e quando saíram da água, mostrando então que a forma do batismo é por imersão e não por aspersão. Embora reconheçamos, não é essa diferença que vai deixar de salvar, de uma pessoa se salvar, tendo presente que a salvação é algo que ocorre antes do batismo. O batismo retrata a nossa nova pessoa, nova criatura, quando aceita Cristo como Salvador. Havendo uma mudança, uma transformação, no batismo se retrata esta mudança que se deu. E outro pormenor é que, além de ser por imersão, a fórmula bíblica correta é a que está em Mateus 28, 19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós temos aqui uma pergunta, outra pergunta. Maurício, ele pergunta: rejeitar transfusão de sangue pode oferecer risco de vida? Sem dúvida que pode oferecer risco de vida. A propósito, nós temos aqui uma notícia que veio pelo www.terra.com.br, pela internet. Diz o título: Testemunha de Jeová recusa transfusão e morre. A Polícia Civil de Florianópolis instaurou inquérito para investigar a morte de uma jovem de 19 anos, testemunha de Jeová, que não aceitou se submeter à transfusão de sangue. Ela morreu no início da semana
em decorrência de uma leucemia num hospital da capital catarinense. O caso está gerando polêmica sobre a ética dos médicos que respeitaram a autonomia da paciente e a fé. A jovem, que tem a identidade preservada pelos médicos e polícia, viveu um mês após descobrir que tinha leucemia. Bom, a notícia prossegue, mas só para responder à pergunta do nosso consulente, nós dizemos que realmente a rejeição da transfusão de sangue, dessa medida, pode ocasionar a morte, e não são poucas. A notícia que temos é de 14 de dezembro de 2006, 22 horas e 3 minutos. Carlos faz a seguinte pergunta: minha sogra é macumbeira, tenho que aturá-la em minha casa? Ela fica fazendo rezas e a pergunta é: o que fazer, pastor? Em primeiro lugar, a ordem bíblica para um casal que se une dentro do matrimônio é a que está em Gênesis 2:24. Isso não pode ser esquecido. Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Não deve trazer nenhum parente para dentro de casa do casal. Se possível, ajude de outra maneira, até, se puder, alugando um quarto, qualquer coisa, no sentido de que cada pessoa tenha a sua independência. Mas pode ocorrer isso que, por exemplo, a esposa queira dar abrigo à sua mãe. Isso é muito natural. Ela pode fazê-lo, como também dar abrigo ao pai, excepcionalmente, mas não consentir que dentro de casa faça rezas, como diz aqui, envolvimentos com macumba. A pessoa pode ter a sua forma de crer, o genro deve respeitar, como também, se for a nora, respeitar o pai ou a mãe de um deles, mas não consentir que dentro de casa se façam práticas ligadas a formas de crer que são contrárias à Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. Isso é impróprio. Aqui temos uma pergunta da Helenice. Ela diz assim: explicar sobre regressão e vidas passadas. Quero dizer que regressão a vidas passadas não existe. Pode existir alguém sob hipnose voltar até, vamos admitir, o ventre materno. É uma prática imprópria, quando não realizada por médico habilitado, porque a pessoa pode retornar a um estado de vida precoce e depois não retornar à sua condição atual. Dentro de igrejas evangélicas, jamais se deveria realizar essa prática da hipnose, e infelizmente é uma prática recomendada pelo G12. Aí está um problema, que igrejas evangélicas estão sendo assediadas para fazer esses chamados encontros, e depois vem com essas novidades que são impróprias à luz da Bíblia Sagrada. Agora, o Espiritismo, sim, ensina a regressão a vidas anteriores através da invocação de espírito dos mortos.
por meio dos médiuns. Quero dizer que, na verdade, quem atende ao chamamento do médium não é alguém que já faleceu, porque a pessoa, ao morrer, ela toma um dos dois caminhos, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. De lá não sai, logo não pode atender o chamado. Então, a Bíblia previne em 2 Coríntios 11, 13 e 14, que os espíritos podem se transformar em espíritos de luz, quando na verdade não são mensageiros da parte de Deus.